Jesus, eu ansiei muito viver esse momento com vocês. Muito mesmo. É um prazer estar de volta a essa casa. É um prazer mais uma vez estar junto com os irmãos, adorando e exaltando o nosso Deus. E já vislumbrando a promessa do Senhor de coisas maravilhosas além do Rio Azul. Amém? Eu quero ser prático e objetivo, quero usar o tempo com propriedade, não pretendo falar de mim. Se você que não me conhece quiser saber o que Deus fez na minha vida, procure os pastores no final. Até porque a minha preocupação não é se amanhã ou depois você vai lembrar que eu estive aqui. A minha preocupação é se amanhã ou depois você vai lembrar do que foi ministrado aqui. Eu passarei, a terra passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Jamais se esqueça disso, amém? Amados, eu quero ministrar essa palavra na direção do Espírito Santo. Eu quero dividir em três tópicos. O primeiro, sensatez. O segundo, interesse. E o terceiro, intimidade. Então, sem delongas, abre a palavra do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo 4. É algo maravilhoso. 2 Reis, capítulo 4. É uma passagem maravilhosa que fala a respeito de algo que nosso Deus fez, faz e fará. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 3, em que a viúva vai reclamar com Eliseu que não tinha nada na casa dela, que estava desprovida. E ele diz assim para ela: então disse Eliseu à viúva: vai, pede para os seus vizinhos vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite, ou derrama o azeite em todos aqueles vasos, e os coloque à parte aquele que estiver cheio. Partiu, pois, a mulher dele, diante dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam o quê? Os vasos, e ela os enchia de azeite. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ela a seu filho: me traz ainda outro vaso. Porém o menino disse: não há mais vaso nenhum vazio. Então o azeite parou. Amados, por que isso tem a ver com sensatez? Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quem esteve aqui nos últimos cultos vai saber que o Senhor tem falado a respeito da prosperidade com base na obediência de Deus. O Senhor tem falado do interesse, e hoje o Senhor vai falar de intimidade. Entenda uma coisa, vocês vão ouvir daqui para frente muitas vezes, e vocês vão se lembrar desse momento. Chegarão aqui muitos pregadores, muitos vasos usados por Deus, mas a maioria deles vai dizer uma frase que você nunca mais vai esquecer. Ele vai dizer assim: irmãos, eu tinha uma palavra no coração, mas quando eu cheguei aqui, o Senhor a mudou. Por que o Senhor mudou? Porque entenda uma coisa, amados: o vaso pode ser de fora, mas o azeite é daqui. O vaso pode vir de fora, mas o azeite é daqui. O nosso Deus vela, cuida e tem amor pela palavra dele. Ouso eu dizer que a palavra do nosso Deus está acima do nosso Deus. Então, ninguém virá de fora trazendo outro azeite. Mas tem um porém: para que esse azeite realmente continue fluindo, tem que ter vasos. E aí que entra a minha, a sua, a nossa responsabilidade de trazer os vasos da vizinhança. Domingo tem culto aqui. Quantos vasos você pretende trazer para se encher do azeite de Deus que aqui se derrama? A palavra do Senhor deixou bem claro aqui que depois que o menino trouxe os vasos para a mãe, vários, o azeite parou. Eu acho lindo isso, porque a Bíblia não
o azeite cessou? Ele parou, porque o azeite do Senhor não cessa. Ele para. E quando ele para? Quando não tem mais vaso para encher, ou quando o vaso já chega cheio de azeite da Shopee. A pessoa já vem cheia de coisas. O profeta disse para ela: pegue bastante vasos vazios. Talvez você chegou aqui vazio, mas você vai sair transbordante do azeite do Senhor. Talvez você chegou aqui sem esperança, sem expectativa, procurando uma resposta que só Deus pode dar. Pois eu digo para você o seguinte: esteja atento à palavra, porque o Senhor já respondeu e você não viu. Muitas vezes eu e você, pelas adversidades, pelas lutas, batalhas, feridas, espinho na carne, muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar o socorro, a ajuda do Senhor a nosso favor. Eu chamo isso de síndrome de Agar, ou síndrome de Abraão. Por que Agar? Agar estava tão movida pelo ódio que ela não conseguiu ver o fosso do lado dela, e ela estava olhando o filho dela morrer de sede. Talvez aquela resposta de Deus que você está esperando ouvir, o Senhor já te mostrou. E Abraão estava lá com o menino a ponto de sacrificar, um desespero total, sendo que do lado dele tinha um carneiro preparado, um cordeiro, nos arbustos. A pergunta que eu faço é: tem como o cordeiro ficar nos arbustos sem berrar? Até ali a Bíblia já estava falando do Senhor Jesus, que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. E eu amo essa passagem, porque essa passagem, ela complementa o que o Senhor Jesus disse, que os fariseus ficaram bravos com ele, porque ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E alguém disse: mas como assim, se vocês nasceram em tempos diferentes? O Senhor Jesus disse: não, Abraão deu testemunho de mim. A pergunta é: quando? Está na Bíblia Sagrada. Quando Abraão estava caminhando com Isaac para o sacrificar, Isaac disse: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo a corda, mas cadê o cordeiro? O que Abraão disse? O Senhor Deus proverá para si o cordeiro. E quando isso se cumpre? Quando o nosso amado Senhor Jesus está chegando para se batizar com seu primo João o Batista, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. A Bíblia é maravilhosa. Por isso nós temos que viver com sensatez. Venha para a casa do Senhor. Ah, irmão, eu não estou muito legal, estou trincado. O nosso Deus é oleiro, ele vai te refazer. Ah, irmão, hoje eu não estou muito no óleo. O Senhor vai transbordar do azeite puro, o bálsamo de Gileade sobre a sua vida. Eu acho linda essa passagem, porque o bálsamo, o azeite, foi compartilhado com muitas pessoas. Muitas pessoas. E teve um preço. O que hoje a gente compartilha teve um preço na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus disse: tetelestai, ou seja, está consumado. Para quem não sabe, essa é uma palavra que geralmente se dizia quando alguém quitava uma dívida. Quando o Senhor Jesus estava prestes a expirar, entregar o Espírito ao Pai, ele disse: a dívida do Geraldo, do Antônio, da Maria e de todos quantos crerem no meu nome está paga. Mas antes de fazer isso, amados, ele fez algo maravilhoso. Ele disse assim: Pai, perdoai esses que estão pensando em me matar, porque o Senhor Jesus se entregou, porque eles não sabem o que fazem. A mesma coisa fez Estevão. E eu aprendi uma coisa maravilhosa a respeito do perdão. O perdão não é ganho para ninguém, a não ser aquele que perdoa. Que na verdade o perdão vem de perda. Você já parou para pensar nisso? Perdão, perda. Mas espera aí, o que eu perco quando eu perdoo? Você perde o orgulho, você perde a soberba, você perde a arrogância, e você se transforma mais e mais em alguém
semelhante a Cristo. Glória a Deus. E o povo começa a ver que o Senhor Jesus está em Cristo. Amém? Vamos falar um pouco sobre interesse. Abra a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 19. Eu quero ler a respeito de alguém que a gente conhece, Zaqueu. Uma passagem maravilhosa e pouco explorada nos dias de hoje, principalmente pela hipergraça. Nós vamos falar de interesse. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1. E tendo o Senhor Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava Zaqueu ver quem era o Senhor Jesus, mas não podia, por causa da multidão e da sua pequena estatura. E correndo Zaqueu adiante, subiu uma figueira brava para ver o Senhor Jesus, porque ele haveria de passar por ali. E quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu é um dos poucos na Bíblia que procurou o Senhor Jesus, que se interessou pelo Senhor Jesus, pelo que ele é. Forte, né? Jairo, um dos chefes da sinagoga. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jairo estava lá no dia que o Senhor Jesus curou a mão do homem que tinha a mão ressequida, e o Senhor Jesus foi expulso de lá. Mas depois, porque estava com a filha a morrer, ele correu e se humilhou aos pés do Senhor Jesus, por interesse pelo que o Senhor Jesus faz. Hoje não é diferente, é o futuro repetindo o passado. A pergunta que eu faço é, responda para você: você nessa noite está como Zaqueu, que veio interessado no que o Senhor Jesus é, ou você está como Jairo, que veio interessado no que ele pode fazer? Todas as coisas ele pode fazer. Qual é o seu interesse? Talvez você tenha uma dúvida, fala: irmão Geraldo, eu não sei como descrever o meu interesse. Eu vou dar um exemplo para você a partir de hoje saber, ter noção, discernimento de qual é o seu verdadeiro interesse no Senhor Jesus. Imagine a seguinte situação: um domingo de manhã, o pastor Raimundo te convida para um café. Amém. Ele te convida para um café, só que ele diz o seguinte: esse café vai ser no estilo americano. Para quem não sabe, café no estilo americano tem mais calorias que café. De manhã eles comem ovo frito e bacon frito. Ovo frito e bacon frito. Você chega, pastor Raimundo vai servir você, e ele põe um prato com ovo frito e o outro com bacon frito. A pergunta que eu faço para você é: desses dois, qual deles teve envolvimento e qual teve comprometimento? É aí que você vai saber qual é o seu interesse. Se você é alguém envolvido ou comprometido. Mas qual que é a diferença? Simples. O ovo frito é um exemplo de algo envolvido. A galinha chegou, deixou o ovo, saiu correndo para não virar um frango a passarinho e só. Mas em compensação, para que se tivesse um bacon frito, o porco teve que morrer. E aí? O seu interesse no Senhor Jesus é envolvimento ou comprometimento? Você está disposto a morrer para esse mundo, para servir o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus servir você ao mundo? É? Isso é legal. Qual é o seu interesse no Senhor Jesus? Você é alguém envolvido? É alguém que vem hoje? Daqui uns dias alguém acha que você é visitante?
você que é alguém que venha comprometido com a obra. Ou você é alguém que vem e repara, hoje só deu 3 pessoas. Ah, domingo deu 80, 100. E aí? Eu acho bonito isso, porque eu tenho algo peculiar. Para mim tanto faz, se tiver 80, se tiver uma, desde que essa uma valorize o que o Senhor está fazendo. Uma das maiores e melhores pregações do Senhor Jesus, no meu ver, não foi aquele da multidão, em que o pão se multiplicou. Entenda o seguinte, amados, o Senhor Jesus não multiplica pão não, viu? A Bíblia deixa bem claro, o Senhor Jesus repartiu o pão, e o pão multiplicou. O Senhor Jesus repartiu do poder dele em mim, em você. E nós sim somos multiplicadores do Senhor, porque nós temos o pão vivo que desceu do céu. Então para de se acostumar a viver de migalhas. Você não é cachorrinho, muito menos porco. Você é filho do rei. Entendeu? A melhor e maior pregação do Senhor Jesus, na minha opinião, foi com a mulher samaritana. Só tinha uma pessoa, mas em compensação, a palavra entrou nela, a semente germinou, frutificou, a ponto dela largar o que ela foi buscar, que era água. Mas ela encontrou a água viva, a fonte de água viva, e ela correu fazer o que eu e você muitas vezes não fazemos: anunciar a palavra de Deus aos outros. Ela correu da cidade aonde ela não era bem vista, e o que aconteceu? Trouxe muitas pessoas para ouvir o Senhor. Oh, glória! A pergunta que eu faço para mim e para você é: quantas pessoas estão desejosas do Senhor Jesus por causa do que eu e você estamos manifestando? Eita! Qual é o interesse das pessoas diante das adversidades que a gente passa? O que eles dizem? O que eles dizem? Temos dado testemunho diante da adversidade? Diante das covas, das fornalhas? Eu acho linda a passagem da fornalha, porque se você analisar, tem uma coisa que o povo repete, mas é porque não é a palavra de Deus. Foi Nabucodonosor que falou que tinha um quarto homem na fornalha, e não a Bíblia. Foi ele. Mas quando os 3 rapazes entraram na fornalha, o anjo bombeiro do Senhor já estava lá. Mas tem algo maravilhoso que você analisar, você vai saber. Quando foi que o rei Nabucodonosor viu o Senhor na vida daqueles jovens? Você sabe? Não foi quando eles falaram: ó rei, se Deus a qual nós sirvamos quiser nos livrar, bem. Se não quiser, amém. Não foi nessa hora. Presta bem atenção, ainda bem que vocês estão sentados. A hora que o rei Nabucodonosor, o mundo, viu a presença do nosso Deus, a glória do Pai na vida daqueles jovens, foi quando se acendeu a fornalha 7 vezes mais. Lindo, né? É isso aí. Você não viu nada. Você já está reclamando. Enquanto você estiver passando a adversidade igual o povo do mundo, ninguém vai ver Deus na sua vida. Mas na hora que chegar o caminhão da Ultragás, abastecer a fornalha, aí o povo vai ver. Aí vai se cumprir Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o. Eu acho muito bonito a solidariedade que está acontecendo no nosso irmão do Rio Grande do Sul. Mas isso também serve, assim como para a pandemia, para mostrar o grau de hipocrisia que principalmente o povo cristão vive. Eu vi gente que eu conheço fazendo doações de várias coisas para o povo que está precisando e vai receber com a graça de Deus, mas foi incapaz de estender as mãos para um vizinho necessitado. Só tem um pequeno problema que às vezes não sabe. O
Paulo diz que tudo que a gente faz está em memorial diante de Deus. E se tem uma coisa que nosso Deus não vai ter é Alzheimer, irmãos. Meu Deus, né? É isso daí. A fatura chega. A fatura chega. Então é o seguinte: nós somos testemunhas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou bem claro o seguinte: ide fazer discípulos. Aí o Pergraça está vindo com a ideia de fazer seguidores. Quem tem seguidores é Instagram. Ide fazer discípulos. Para fazer discípulo é igual Eliseu com Elias, tem que estar junto, você tem que suportar, aguentar, para você ver o quanto o Senhor Jesus te suportou, te ajudou. E aí você vai saber se você tem sensatez e qual é o seu interesse, porque aí você vai ter noção se você está envolvido ou comprometido. Talvez você diz, mas irmão, eu não sei falar assim, eu não sei me expressar bem, eu não sei os versículos da Bíblia. São de menos, amado. O diabo sabe e não obedece. E quem diz que você vai ser julgado pelo tanto que você conhece ou não da Bíblia? Você vai ser julgado pelo tanto que você cumpre e você conhece. Se você falar de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, já está valendo. Você está manifestando o Senhor. Porque senão pode acontecer uma coisa muito chata. E a pessoa fala assim: o que ele fala não corresponde ao que ele diz. Entendeu? As pessoas não estão muito preocupadas com o que você fala, mas com o que você faz, com as suas atitudes. Palavras encantam, exemplos arrastam. As crianças, elas imitam o pai, o que o pai faz. Não é só o que o pai fala, o pai faz. Se o pai maltrata a mãe, ele também vai se achar no direito. Aí lá na frente, ele vai crescer, ele vai achar que está na ponta do arco-íris e vai dar de cara com a Maria da Penha e vai bater a penha dele. Entendeu, amados? Como tudo na nossa vida está ligado com a manifestação da graça para esse mundo. Muitas vezes nós agimos como se só nós merecêssemos alguma coisa. Não merecemos nada. Tudo que temos é pela graça, mas não foi de graça. Mas se você não valorizar, você pode entrar em desgraça. Então você já sabe que é importante ter sensatez. Você sabe que o azeite do Senhor parou, não cessou. Você sabe que é importante você ter noção do seu interesse. Qual é o seu interesse? Porque entenda uma coisa, amados: o que faz a sua vida cristã não é culto de quinta e domingo. Se você espera domingo e quinta para vir orar, vai haver problema com isso. Vai haver problema com isso. Você tem que ter uma vida de oração. Em Mateus 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz assim: olha que estranho para nós, se não olharmos pelo Espírito. Quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que vem secreto ou oculto, e o Pai que vem secreto ou oculto te recompensará. Você parou para pensar? Eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta, vou falar com Deus e Ele vai me ver. Espera aí, não faz sentido. O correto é eu entrar no meu quarto, orar, falar com Deus e Ele me... Mas por que o Senhor Jesus disse que Ele vê? Porque a palavra de Deus diz que antes que eu e você venhamos a pronunciar alguma palavra, o Senhor já conhece. Ele está de olho no quê? Ele quer ver a intenção do seu coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Romanos 12, 1 e 2 fala para a gente ter uma renovação da mente. Eita Deus. Para a gente poder fazer o quê? Oferecer um culto racional ao Senhor. A pessoa que serve ao Senhor, ela tem que estar ciente de que ela entrou numa guerra, numa batalha, e ela escolheu um lado. Automaticamente o outro lado vai odiar lá. Não tem como ser pleno em dois mundos. Não dá. Tem muita gente usando aí a síndrome de Moisés. Moisés tinha duas identidades. Ele era hebreu,
mas era egípcio. Às vezes, ele ia no meio dos hebreus, esquecia e falava como egípcio. Aí ele voltava para o palácio, no meio dos egípcios, saía alguma coisa e ninguém ia falar, misericórdia. Não tem como ser pleno em dois mundos, por isso Deus me deu. Você tem que tomar uma posição, ou você vai ficar como o povo de Deus, ou como o povo do mundo. Eita. Não tem muro, não existe. Se você tem que fazer uma escolha e você não faz, você já fez a escolha. Por isso que é necessário sensatez, é necessário noção. Do quê? Interesse. Mas aí vem a parte melhor de todas, que é o quê? Intimidade. Abra a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. O louvor vem à frente. Aleluia. Eita Deus do poder e glória. Aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor. Eita Deus do poder. 1 Reis capítulo 1, versículo 1. É uma palavra também pouco ministrada, mas do impacto na nossa vida física e espiritual maravilhosa, fantástica. Diz assim a palavra do Senhor: sendo pois o rei Davi já velho, entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém ele não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei nosso Senhor uma moça virgem, que esteja diante do rei, e que ela cuide dele e durma no seu seio, para que o rei Davi, nosso Senhor, se aqueça. Então buscaram por todos os campos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisarque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Ou seja, o rei não teve um relacionamento íntimo, tanto é que ela não gerou frutos do rei. Interessante essa passagem. Ela tem tudo a ver conosco nos dias de hoje. Tem muita gente servindo a Deus, mas não tem intimidade com Deus. Tem muita gente servindo a Deus, mas não tem intimidade com Deus. Tem muita gente trabalhando para Deus, quando deveria trabalhar com Deus. Ah, irmão, mas isso é Velho Testamento. Ok, vamos para o Novo Testamento. Marta e Maria. Marta toda fatigada, correndo para lá e para cá, para servir o Senhor. Maria parou tudo, sentou aos pés do Senhor Jesus, para ouvir a palavra de vida eterna. O Senhor Jesus disse que Maria escolheu a melhor, porque Maria escolheu ter intimidade. Marta quis servir, não que é errado, mas você tem que ter um tempo de intimidade. Isso serve para pastores, obreiros, os irmãos do grupo de louvor. Não é só cantar, e cantar, falar, até papagaio fala, eu quero ver ele bater palma. Deus não está procurando cantores, irmãos. Não tenha vergonha de cantar aí. Deus está procurando adoradores. Ele já tem anjo no céu que canta. E Ele está procurando verdadeiros, aqueles que sabem que são limitados, que falham, que às vezes caem, mas não quer permanecer caído. Aquele que sabe que às vezes largou a presença do Pai, mas quer voltar porque não quer comer as bolotas do mundo. Intimidade. Intimidade gera fruto. Em João 15:5, né? Parte B, o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Né? Sem intimidade, o Senhor Jesus, você não vai fazer nada. Nada. Sem intimidade você não gera. Sem intimidade você é uma árvore que não dá fruto. E a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, o machado é posto à raiz, ela é cortada e jogada no fogo. Talvez você já deu muito fruto, você teve intimidade com o Senhor, mas talvez você fez algo que Pedro fez, saiu do barco, começou a andar
olhando para o Senhor Jesus. Mas de repente começou um vento forte, fofocas, apontar de dedo, inveja, calúnia, dentro da igreja, não lá fora. Sanbalate e Tobias se levantando, e você esmoreceu. Mas nessa noite o mestre te chama, levanta. Pedro fez a oração mais rápida, profunda. Senhor, salva-me. E olha que engraçado, amados. Pedro era pescador de mar. Pedro sabia nadar. E como Pedro estava se afogando? Às vezes a autoconfiança nos faz afundar. Nos faz afundar. Eu sou o que sou. Só o Senhor pode falar. Só o Senhor. Isaías 43:13 diz o nosso Deus Todo-Poderoso: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem? Só Ele.